Essa é a 11ª mensagem sobre o tema Conflitos da Vida. É pena que a igreja hoje esteja tão vazia. O apelo que fizemos na semana passada não foi suficiente para levar as pessoas a deixarem para voltar de tarde, mas vamos lá. As mensagens que nós temos trazido têm o propósito de responder a 3 perguntas. A primeira é como ser uma pessoa bem-sucedida. A segunda, como construir um casamento bem-sucedido. A terceira, como ser pais bem-sucedidos. Nós já vimos que há princípios que Deus estabeleceu na sua palavra, e quando violamos esses princípios, sofremos as consequências resultantes desta violação. Vimos que antes de uma pessoa entregar a sua vida a Jesus Cristo, ela não pode ter uma vida vitoriosa. A pessoa pode procurar, mas ela não vai conseguir. A razão é muito simples. Quando uma pessoa crê e recebe Jesus Cristo em seu espírito, ela se torna filha de Deus. Quando uma pessoa crê e recebe Jesus Cristo em seu espírito, ela nasce de novo. Quando uma pessoa crê e recebe Jesus Cristo no seu espírito, o Espírito de Deus passa a habitar no seu espírito. Quando uma pessoa crê e recebe Jesus Cristo no seu espírito, o Espírito de Deus testemunha ao seu espírito que ela é filha de Deus. Por isso, muitas pessoas ficam frustradas quando tentam descobrir se alguém nasceu de novo. Elas ficam frustradas porque tentam entender com a mente o que só pode ser entendido no Espírito, no nosso Espírito. Jesus Cristo afirmou, por isso mesmo, que as suas palavras são Espírito e são vida. Isso significa que elas só podem ser entendidas por quem tem o Espírito, a não ser aquelas que, quando alguém ouve a palavra e se deixa persuadir pelo Espírito, aí é o início, quando ela se converte e ela tem todas essas experiências que já mencionamos. Vimos também que Deus é Espírito e aqueles que o adoram devem adorá-lo em Espírito e em verdade. Estamos passando rapidamente por algumas coisas que já falamos. Por isso, os princípios estabelecidos por Deus na palavra de Deus só podem ser vividos e praticados por quem tem o Espírito de Deus. Como é que aplicamos esses princípios em nossa vida? Já vimos que a vida não é complexa, antes ela é basicamente simples, mas basta a violação de uns poucos princípios para que a minha, a vida e a de quem quer que seja se torne de todo complexa. Podemos comparar a nossa vida a uma série de engrenagens. E os irmãos veem que uma engrenagem depende da outra e se conecta umas com as outras para que tudo funcione sincronizadamente, harmoniosamente. Por isso, quando nós violamos um ou mais princípios da palavra de Deus, as engrenagens empenham. É como se entrasse areia numa destas conexões, numa destas ranhuras, e quando isso acontece, as engrenagens não funcionam livremente como elas foram feitas para funcionar. É por isso que, antes de tudo, eu e você temos de dar a Jesus Cristo o lugar que Ele merece, no centro da nossa vida. Se Deus é Deus, então toda a minha vida deve girar em torno dEle. Eu vou repetir. Se Deus é Deus, então toda a minha vida deve girar em torno dEle. E para viver uma vida cristã vitoriosa, eu preciso estar pronto a aplicar os seus princípios. Ao aplicarmos os princípios de Deus em nossa vida, começamos a compreender como Deus quer operar
dentro de nós. Já vimos os seguintes temas: cedendo todos os nossos direitos a Deus. Esse vimos primeiro, depois vimos perdoando nossos ofensores e pedindo perdão a quem nós ofendemos. Vimos no último domingo. E eu vou terminar o que não deu para terminar naquele domingo, devido ao avançar da hora. O que acontece se eu quero viver uma vida cristã bem-sucedida e eu encontro dificuldades para viver assim? Larry Cord disse que quando tinha problemas, ele sempre ouvia alguém dizer que ele devia ler a Bíblia e orar. O que acontece quando eu tenho problemas com as engrenagens do meu carro? Eu não sei se você... Bom, eu espero que aquele slide que passamos ajude você a pensar, embora nem todos aqui entendam de carro e nem todos entendam como as engrenagens funcionam, mas são muito semelhantes àquele desenho, e uma se encaixa na outra. E um carro, para andar, ele usa uma marcha mais forte, que faz com que toda a força do motor seja usada para uma propulsão maior. Depois que ele toma uma embalagem, então vem uma segunda marcha, onde ele pode rodar mais leve, sem pôr muita força, e assim até que usemos a marcha primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, e a quinta, e hoje tem carro com 6, 7 marchas, mas são carros mais caros, mas normalmente os mais comuns hoje têm 5 marchas. E quanto maior a marcha, quanto maior não é bem a palavra, porque na realidade a engrenagem, quanto maior a primeira marcha, ela é muito maior do que a segunda. A segunda marcha é a engrenagem menor, e a quinta, ela é bem pequenininha mesmo. Então, não sei se ajudou ou se piorou, se não adiantou nada, mas a última marcha é menor, a engrenagem é menor, porque ela vai exigir menos do motor, mas a primeira marcha ela é grande, é uma engrenagem maior, porque o motor vai exigir mais do motor, porque é o primeiro empuxo, é a primeira força para o carro sair da inércia. Muito bem, quando eu tenho problemas com as engrenagens do meu carro, ou qualquer tipo de engrenagem, quando elas ficam emperradas, a nossa reação e a reação do motor, se o carro não anda, vai ser colocar uma marcha mais forte, mas se ela estiver emperrada e colocar muita força, os engenheiros sabem, quem já viveu isso na prática sabe, que se houver alguma sujeira, alguma areia ali, elas vão quebrar. Simplesmente ou vão emperrar, e se forçar a barra, elas vão quebrar. Aparentemente, nós temos um problema e nós pensamos, bom, eu tenho um problema nessa engrenagem, cada área da minha vida é uma engrenagem. Então eu penso, se eu isolar essa engrenagem, porque as outras estão funcionando bem, então eu penso que se eu isolar uma engrenagem, as outras vão correr bem. Aparentemente, as outras áreas estão bem, mas o que vai acontecer é que quando uma engrenagem está empenhada, as outras não vão funcionar corretamente, porque elas estão conectadas, elas estão interligadas e elas afetam umas às outras. O fato é que se você tem um problema e você não resolve o problema, eu estou falando de problemas espirituais, problemas que afetam a sua vida espiritual. Você então não vai ter mais prazer em ler a Bíblia, você não vai ter prazer em orar,
você também não terá o desejo de testemunhar de Jesus para outras pessoas. E quando nós descobrimos que uma pessoa não tem prazer em ler a palavra de Deus, não tem desejo de orar, nem de dar testemunho de Jesus para os outros, é porque uma ou mais engrenagens da sua vida não estão funcionando bem. Isso significa que existe alguma coisa na sua vida que não está de acordo com esse livro. A coisa ficou séria, não ficou? Eu vou repetir: se você não tem vontade de ler a Bíblia, se você não tem vontade de orar, e se você não tem prazer e vontade de testemunhar de Jesus, isso significa que alguma coisa na sua vida não está legal. Não está de acordo com o que esse livro ensina. Você não está agindo e vivendo de acordo com os princípios de Deus. Por melhor que você diga, minha vida está uma beleza, no fundo você sabe que não está. Isso significa que uma ou mais engrenagens da sua vida não estão funcionando bem. E se uma das engrenagens em um carro não funciona bem, o carro não vai funcionar bem. Por isso, quando o crente pede o seu amor por Deus, pede a vontade de ler a Bíblia, de orar, de testemunhar, a primeira coisa que devemos perguntar é: existe amargura na sua vida? Existe amargura em sua vida? Quando é que existe amargura? Quando você teve um problema com uma pessoa e esse problema não ficou resolvido. Você não consegue perdoar, você não consegue amar, você não consegue conviver com essa pessoa. Você tem raiva, você guarda ódio ou ressentimento, mágoa, seja o que for dessa pessoa. Outra pergunta: existe ira? E normalmente quando existe mágoa, amargura, é porque já existiu ira, mas às vezes ela está aí presente e ela se manifesta sempre. Vira e mexe você fica irado, vira e mexe você perde as estribeiras. Existe alguma ansiedade na sua vida? Alguma coisa que você não tem o controle e isso tira você do sério? Algum problema na sua vida mental? E quando falamos em vida mental, nós estamos falando de pensamentos. Estamos pensando em pensamentos que levam você a pecar. Estamos levando em situações e conflitos que ocorrem no nível da mente, do psique. Estamos falando em ter pensamentos que levam você a pecar, pensamentos que levam você a cair em tentação. Podemos perguntar a você: há culpa em sua vida? Existe alguma coisa que você fez no passado que você não consegue sentir-se perdoado? Uma outra pergunta: você vive vendo defeitos na vida dos outros? Você é uma pessoa que enxerga facilmente os erros dos outros? Você é uma pessoa que vive achando erros na vida dos outros?
Você sabe o que significa isso? Quando você vê erros na vida dos outros, significa que você tem erros na sua vida que você não resolveu. Se você é perito em ver problema na vida dos outros, significa que você tem muitos problemas que você não quis resolver, que você não quis enfrentar, que você não quis buscar a solução de Deus para eles, que você não se arrependeu, que você não seguiu o ensino e a direção de Deus. Então você precisa resolver esses problemas, porque quando você resolver esses problemas, ler a Bíblia, orar, testemunhar de Jesus, será uma coisa natural em sua vida. Nosso objetivo deve ser permitir que Jesus Cristo viva sua vida de forma plena através de nós. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós e enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos... Epa, cadê o texto? É isso aí. Nosso objetivo deve ser permitir que Jesus Cristo viva sua vida de forma plena através de nós. E o texto diz assim: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. A diferença entre a lei e a graça é que a lei diz: isso não pode ser feito. E o que é a graça? É o poder para fazer aquilo que você não conseguia fazer debaixo da lei. O propósito de Deus é que pudéssemos viver a vida que Ele planejou para nós através do seu Filho. É a única maneira. O texto diz que foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Qualquer tentativa diferente vai ser frustrante. É por isso que Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Para que Cristo possa viver em você, eu não estou falando de residir, eu estou falando de viver a vida dele em você e em mim. É preciso que eu e você entendamos que Ele morreu na cruz para que você morresse por meio dele. Por isso Ele diz: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então, à medida que permitimos que Jesus viva a sua vida através de nós, nos tornamos cada vez mais semelhantes a Ele. Eu disse que cada vez que nós permitimos que Jesus viva a sua vida através de nós, nós nos tornamos cada vez mais semelhantes a Ele. Quando eu me torno semelhante a Ele, é porque eu saí do caminho. E Ele então pode viver a vida dele através de mim. Não significa que eu esteja vivendo essa vida, mas que Ele está vivendo a sua vida em mim. À medida que permitimos que Jesus viva a sua vida através de nós, nós nos tornamos então cada vez mais semelhantes a Ele. As Escrituras ensinam que deve haver em nós a mesma atitude
que houve em Cristo Jesus. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Então, a vida de Jesus não é uma vida utópica para mim. Não é um desafio utópico. Não é um desafio inatingível, inalcançável. O plano de Deus é que eu e você vivamos como Jesus viveu. Isso é possível por meio dele. Na medida em que eu aplico os princípios do Senhor em minha vida, eu me torno mais semelhante a Ele. Eu devo reagir da mesma maneira que Jesus reagiria se Ele estivesse naquela mesma situação. Ao passo em que nós formos examinando minuciosamente esses princípios e como eles devem ser aplicados em nossa vida, nesses estudos, a nossa oração é que cada um de nós descubra em sua vida que a palavra de Deus realmente funciona. Em João 7,17, Jesus diz: se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. O que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, se você decidir seguir o que eu estou ensinando para você, você vai saber se funciona ou não, se é ou não palavra de Deus. A palavra de Deus funciona. A palavra de Deus é a verdade. E quando eu a ponho em prática, quando eu aplico os princípios dela na minha vida, realmente a minha vida vai funcionar direito. Esses princípios não são facultativos. Isto é, eu não posso escolher fazer ou não fazer. Não existe isso. A Bíblia não dá essa possibilidade. Esses princípios são absolutamente essenciais se queremos ter uma vida bem-sucedida. Isso eu posso escolher, querer ou não ter uma vida bem-sucedida. Mas se você quer, então eles não são facultativos. Não tivemos tempo de fazer isso na última mensagem, mas eu quero fazer agora, no meio do caminho, depois vamos continuar. Eu queria que você abaixasse a sua cabeça agora. E enquanto oramos no seu coração, talvez você saiba que essas engrenagens estão empenhadas. Você sabe quem são as pessoas de quem você não gosta. Você sabe quem são as pessoas que não gostam de você. Você sabe que tem um temperamento forte e que isso é um problema. Você é uma pessoa que se preocupa com as coisas mais do que devia. Constantemente, você é uma pessoa ansiosa. Sua vida mental e seus pensamentos não são puros como deviam ser. Então eu convido você a realmente considerar isso. A se arrepender desse procedimento e a se arrepender do que vem acontecendo e do que você vem permitindo que aconteça na sua vida. E eu vou orar agora por você. Deus, em nome de Jesus, queremos te pedir que o Senhor quebre as cadeias, que o Senhor destrua as fortalezas, que o Senhor anule os sofismas e toda altivez que se levanta nesse lugar, na mente de cada um dos que aqui estamos, contra o conhecimento teu. Que o Senhor desfaça as obras do diabo, que o Senhor quebre toda prisão, que o Senhor quebre tudo que tem prendido as vidas
tudo aquilo que elas têm tentado esconder, camuflar, mas que estão impedindo que elas vivam uma vida que flua, onde o teu Espírito tem a liberdade. Então quebra tudo isso, desfaz tudo isso, traz plena convicção de pecado, traz arrependimento, traz mudança de vida. E aquele que tem esse desejo, que se arrepende e que realmente quer mudança de vida, então Deus concede a libertação, concede a vitória, concede a liberdade verdadeira para viver a vida como o Senhor a quer e tem planejado para cada um de nós. Nós te pedimos isso e te pedimos que tenhamos consciência também que só podemos viver por meio do teu Filho. Então, fala conosco, dá-nos esse entendimento e dá-nos uma vida de vitória. Amém? Continuando, nosso tema hoje, não sei até onde vamos ir, mas é discernindo as prioridades de Deus para a nossa vida. Como foi que Jesus Cristo conseguiu chegar à cruz do Calvário com tantos cegos, coxos, paralíticos, surdos e necessitados ao seu redor? O que eu estou dizendo é o seguinte: as necessidades eram muitas, mas ele foi à cruz. Como depois, e o que eu quero dizer é o seguinte: como é que ele pôde dizer o que ele vai dizer, o que eu vou dizer que ele disse, durante apenas 3 anos e meio, que foi o tempo do seu ministério sobre a terra? Como é que ele pôde dizer, como Jesus pôde dizer ao Pai: eu completei a obra que me deste para fazer? Em outras palavras, com tanta coisa para fazer ainda, e com apenas 3 anos e meio de ministério, como Jesus pôde dizer ao Pai: eu completei a obra que me deste para fazer? Ele disse: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. A razão é que Jesus Cristo se entregou a tudo que era importante e não ao que era urgente. O que eu estou dizendo é que Jesus não gastou o tempo dele fazendo coisas que eram urgentes, mas ele fez aquilo que o Pai determinou que ele fizesse. Só isso. Ele não fez nada mais e não fez nada de menos. Muitas vidas estão sendo destruídas porque não sabem distinguir o que realmente é prioridade. Larry Cohen descobriu isso em sua própria vida. Ele não queria que o seu lar se tornasse como muitos outros que ele havia visto. Enquanto ele e sua esposa estavam noivos, eles conversavam por horas inteiras sobre o casamento deles. Eles viam casais que o marido e a mulher estavam no mesmo carro, e nós temos que pensar não nos carros brasileiros que são pequenininhos, né? Mas naqueles carrões. E ele diz que eles viam marido e mulher no mesmo carro, mas um num canto e o outro no outro canto. Eles decidiram que não iriam permitir que isso acontecesse no casamento deles. Eles decidiram que iriam sentar bem perto um do outro
Mas o que eles não sabiam é que haveria crianças pequenas entre os dois. Ele disse que não queria ter problemas crescentes, como ele via em outros lares. Entretanto, tudo aquilo que eles não queriam que acontecesse na vida conjugal deles, estava acontecendo com eles. Uma coisa é você ouvir seus filhos dizerem que não querem se levantar para vir à igreja. Toda criança não gosta de levantar cedo, com alguma rara exceção. Então, muitas vezes elas vão dizer: não quero não estou afim, principalmente tem que levantar cedo, se você é dos que vem cedo para a igreja, e ela normalmente não está afim de vir. Mas ele disse, quando sua filha diz que tinha ódio da escola dominical, ela realmente estava querendo dizer isso, ele disse. Vocês entenderam a diferença? É natural que uma criança tenha dificuldade de levantar para vir para a igreja. Porque ela gosta de ficar lá na cama e quer dormir até mais tarde. Mas quando ele disse que a sua filha disse para ele que tinha ódio da escola dominical, ele viu que não era simplesmente uma preguiça, realmente ela estava dizendo o que ela estava sentindo. Essa foi a primeira vez que Deus conseguiu a sua atenção para ele considerar que tinha um problema muito sério dentro de casa. Ele achava que a maneira dele satisfazer as necessidades da sua família era trabalhar muito e ter muito êxito no seu ministério. Mas ainda que ele trabalhasse muitas horas, parecia que ele não estava conseguindo muita coisa. Ele sabia que sua esposa estava infeliz. Ele sabia que sua filha estava se tornando rebelde. E ele não sabia o que fazer. A essa altura ele começou a descobrir nas Escrituras que Deus deseja usar a nossa vida para a glória dele, para a glória de Deus. Nós já dissemos que a nossa vida é formada de 3 partes, e aí vem o slide. O espírito é o que está no meio, a alma vem logo depois e o corpo. Isso é uma maneira de explicar, para a gente entender que nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo, não é? Deus deseja tomar 100% da nossa capacidade em cada uma destas partes, em cada um destes aspectos. Deus deseja integrar todas elas para o cumprimento do seu propósito, espírito, alma e corpo. Mas o que acontece quando nós não sabemos quais são as prioridades de Deus? Nós gastamos nosso tempo em tantas coisas que são urgentes. Alguém chega e diz: olha, isso é para agora. É mesmo? E se não fizer, o que vai acontecer? Quase sempre não vai acontecer nada. Tem que ser agora. E se não for? Ninguém vai morrer. Às vezes as pessoas querem as coisas para aquela hora. Elas querem porque é conveniente para elas que você faça o que elas querem que você faça naquela hora. Mas não será necessariamente a coisa mais importante que você tem que fazer. Se você corre atrás do urgente, você pode estar deixando de fazer o que é importante.
E a tendência nossa é gastar o nosso tempo com as coisas que apelam. Isso para não dizer daquelas que causam dispersão. Eu tenho um problema com dispersão, que é uma coisa terrível. Então, você está concentrado numa coisa, vem algo novo de fora, que mexe, chama a sua atenção. Você não só para o que você está fazendo, mas você tem a sua atenção voltada para outra coisa, que quer ganhar espaço na sua vida, que quer a sua atenção. E nem sempre esse apelo que vem de N modos, de N maneiras, pode ser através de um telefonema, pode ser através de um e-mail, do WhatsApp. E tem gente que não consegue mais concentrar-se em nada. Tocou lá uma mensagem, vai lá correr para ver, para tudo. Eles estão proibindo até em algumas empresas, chegaram à conclusão de que a melhor coisa que eles faziam, o funcionário chega, deposita o celular dele lá numa caixinha lá, e alguém vai ficar monitorando. Se houver alguma coisa urgente, vai chamar. Mas se não, porque senão o funcionário não rende. Toda hora para ver lá se tem uma mensagem, se tem um e-mail, se tem... Essa é a vida que nós estamos vivendo hoje. Então, muitas coisas querem roubar a nossa atenção, querem roubar o nosso tempo, querem nos tirar daquilo que é prioritário. E se a gente não estiver atento, nós deixamos de fazer aquilo que Deus quer que nós façamos, aquilo para o que fomos chamados a fazer, e fazemos um monte de coisas que Deus nunca planejou para nós. Mais cedo ou mais tarde, cada um de nós vai descobrir o que realmente é importante na vida. Para você que é jovem e está aqui, você pode descobrir isso mais cedo, até porque na minha idade, quando eu era jovem, não se falava essas coisas. Você vai dizer, mas eu lembro desse curso, participei dele há 30 anos, eu estava falando para a Bia, minha esposa, que quando eu revi isso, eu me lembrei que já tinha visto, mas para mim é como se fosse coisa novinha em folha, incrível. Mas se eu vi lá no passado, eu não coloquei em prática muita coisa. Se aprendi muita coisa, você não consegue reter tudo que você ouve. Está provado que do que eu falo aqui, apenas 8% você consegue assimilar e reter. Se você estivesse escrevendo, a possibilidade aumentaria muito mais. Se você estivesse anotando tópicos. Mas para alguns isso vai distrair, vai perder o fio da meada. Então é melhor ouvir mesmo e prestar bastante atenção. Mas você que é jovem, está começando e tem ouvido coisas que eu não ouvi na minha juventude, então você tem mais chance de aprender mais cedo. Se bem que diz que se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia, né? Aí ninguém ia querer comprar. Então, nós podemos ver que a igreja é importante. Podemos dizer que o nosso trabalho também é importante. Mas se mais tarde nós perdemos nossos filhos, perdemos nosso cônjuge, então nós descobrimos que alguma coisa estava errada em nossa vida naqueles primeiros anos. O que acontece é que quando as prioridades estão fora do seu devido lugar,
então nós só usamos uma parte da nossa capacidade. E nós gastamos a maior parte do nosso tempo fazendo o que não é prioridade e importante. E assim nós estaremos usando toda a nossa capacidade que Deus nos deu para aquilo para qual Ele nos capacitou. O resultado disso será frustração, tédio, porque eu não estou usando o meu tempo naquilo que realmente é importante. Por causa do tédio e da frustração, eu fico desanimado e nem creio que aquilo que é importante é realmente tão importante, porque eu perco a motivação para fazer o que é importante. Por isso devemos saber diferenciar entre o que é importante e o que é urgente. A vontade de Deus para a minha vida deve ter prioridade sobre quaisquer outros interesses. Moisés falou sobre a importância da sabedoria no uso do tempo. Ele disse: os anos da nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Salomão diz que a sabedoria é a coisa principal. Procure obter sabedoria e entendimento. Sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria, ela o protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo que você possui para adquirir entendimento. Dedique autoestima à sabedoria e ela o exaltará. Abrace-a e ela a honrará. Sabedoria e entendimento são destacados nesse texto que eu acabei de ler. Bericói define assim a sabedoria. Sabedoria é olhar a vida do ponto de vista de Deus. Entendimento é saber como aplicar os princípios de Deus na sua vida. Com a sabedoria e o entendimento, eu e você devemos fazer cada dia ser significativo. Eu não tenho que ver a minha vida senão do ponto de vista de Deus. Não importa o que eu penso, o que eu vejo, as circunstâncias. Eu tenho que saber ver como Deus vê. Deus vê todas as coisas. Procure saber o que é importante para Deus. Procure saber quais são as prioridades de Deus para a sua vida e se entregue a elas. Bericói diz que as prioridades de Deus foram uma grande surpresa para ele, porque ele cria que servir a Deus era a coisa mais importante para ele. E tudo mais tinha que esperar. Ele disse que cometeu um erro muito grave, porque ele não sabia o que era importante para Deus. Nós precisamos compreender qual é a vontade de Deus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Paulo faz uma lista das prioridades de Deus e elas começam e estão lá em Efésios, a partir do capítulo 5, verso 18. A primeira coisa que Deus deseja é edificar uma vida bem-sucedida. Ele diz: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O que Bericói fazia era confundir o seu ministério com a sua vida espiritual.
elas parecem uma coisa só, mas eu posso ter um ministério e não ter vida espiritual, por incrível que pareça. Para Deus é muito mais importante o meu relacionamento com Ele do que o que eu faço para Ele. Se você não tem um relacionamento com Deus, o que você faz para Ele não é importante, não é mais importante. Mais importante do que o que você faz para Deus é o seu relacionamento com Ele. Muitas vezes ele estava tão ocupado que não tinha tempo para Deus. Deus fala de uma maneira bem específica como podemos ser cheios do Espírito. Quando ele tinha problemas com a sua vida mental, seus pensamentos, ele procurava ler a Bíblia e orar. Mas quando ele era tentado, ele não tinha interesse em orar. E Deus tem uma maneira bem específica para limpar a nossa vida mental. Deus diz que há 4 ocasiões em que devemos voltar a nossa mente para Ele. Deuteronômio 6, 6 e 7. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Quando é isso? O tempo todo. Era isso que ele pensava. Mas sendo um jovem que tinha interesse nos esportes, ele não sabia como podia fazer isso enquanto estivesse jogando bola. Como é que ele poderia estar pensando em Deus, buscando a Deus e ter comunhão com Deus enquanto estivesse jogando bola? Ele não tinha vontade de orar quando estava numa partida de futebol. Ele talvez pudesse orar para que o adversário não viesse tão duro contra ele. E os irmãos, quando ele fala em futebol, ele está pensando em futebol americano, aquele mais violento que você já terá visto. Eu nunca vi coisa tão violenta na minha vida como é o futebol americano. É um negócio de doido. Mas ele tinha que ter sua mente voltada para o jogo. Então isso fazia crer que o cristianismo não era prático. Então ele continuou a pensar: quando é que são esses períodos mencionados em Deuteronômio 6, 7? Quando é o primeiro deles? Quando eu me assento em minha casa? E ele perguntou para si mesmo: quando é que eu faço isso? Ele disse: nunca, porque ele não tinha tempo nem para sentar em casa. Quando é que você se assenta para comer? Isso ele tinha, né? Porque ele tem que comer, então é na hora das refeições. Quando é que andamos pelo caminho? É quando eu e você vamos de um lugar para o outro. E quando é se deitar? É quando a gente vai dormir. E quando é eu me levantar? É quando eu me levanto da cama de manhã cedo. Na mente dele, isso não era o tempo todo. Esse era o tempo que sobrava dos seus pensamentos. Quando nós perguntamos a um jovem quando ele é tentado, descobrimos que é quando ele fica assentado, sonhando, acordado, olhando para as meninas. Quando ele vai indo de um lugar para o outro, quando ele vai para a cama à noite e quando ele se levanta pela manhã. Estes são os momentos em que um jovem é mais tentado. E eu acho que não são só os jovens, né? Essas são as ocasiões quando o jovem tem a sua mente cheia de tentação. Deus quer que o homem e a mulher voltem os seus pensamentos para Ele nessas ocasiões. Se eu não tiver nada importante para ocupar o meu pensamento, seja uma prova de matemática, de história, uma atividade esportiva ou qualquer outra coisa importante, Deus quer que a minha mente esteja voltada para Ele. Mas como é que nós fazemos isso? Ele pensava que podia fazer isso lendo a Bíblia e orando. Mas quando ele era tentado, ele não queria fazer isso.
A razão por que isso não funciona era porque não era a solução de Deus. Deus é muito específico na maneira como Ele quer que façamos. Na maneira como Deus quer que façamos isso, Ele disse através da música. Uma das maneiras pela qual o diabo mais destrói a vida das pessoas hoje é através da música. A Bíblia diz que Deus colocou um cântico novo em nossos corações. Deus sabe que também conhecemos canções velhas. A palavra de Deus diz que nós devemos falar entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Então o que ele fez foi decorar alguns hinos favoritos. Por exemplo, a terceira estrofe do hino, quão grande és tu. A terceira estrofe diz assim: quando eu medito em teu amor tão grande, quando eu medito em teu amor tão grande, teu filho dando ao mundo para salvar, na cruz verteu o seu precioso sangue, minha alma pôde assim purificar. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu. Ele disse que você não pode cantar um louvor a Deus e estar pensando numa situação de tentação. Então, o que ele está sugerindo e o que ele sugere é que nos momentos em que você é mais tentado, você esteja cantando louvores a Deus. Que você esteja louvando, exaltando, engrandecendo e magnificando a Deus. E aí não vai haver espaço para tentação na sua vida. Quando você estiver à toa. Existe um dito popular que mente desocupada é oficina do diabo. Você não pode cantar louvor e estar pensando numa situação de tentação. Ou você para de cantar e volta-se para a tentação, ou você canta um louvor a Deus e a tentação foge. Porque assim, quando estou lendo a Bíblia, eu só estou usando a minha mente. Mas a tentação não afeta apenas a minha mente, mas também as minhas emoções. Por isso a música afeta a minha mente e as minhas emoções. Então, quando eu volto a minha mente para Deus, eu tenho o desejo de ler a palavra. Um jovem testemunhou que depois de aprender sobre isso, tinha sido a primeira vez que ele tinha ido para a cama sem um pensamento impuro. E ele tinha cantado 27 vezes a estrofe de um hino que eu não conheço, mas que dizia assim: faze assim, Senhor. Eu não sei o resto do cântico, mas foi o hino que ele sabia e que ele começou a cantar. E a gente para por aqui. Feche os seus olhos. O pessoal do louvor, venha logo para cá para a gente cantar o último cântico. Vamos orar. Feche os seus olhos. Fale com Deus sobre o que Ele tem falado com você nesta manhã. Senhor, nós pedimos que o Senhor nos ajude a viver o que acabamos de ouvir. E pedimos que o Senhor nos ajude a dar prioridade para aquilo que o Senhor dá prioridade. Abre os nossos olhos
alarga a nossa visão, dá-nos entendimento para compreendermos qual é a Tua vontade para a nossa vida, à luz das Escrituras, para que não estejamos fazendo aquilo que é urgente, aquilo que nos vemos pressionados a fazer, mas que nem sempre é aquilo que representa o que Tu chamas de importante. Queremos ter vidas bem-sucedidas, queremos estar no centro da Tua vontade e queremos que Tu seja o centro da nossa vida. Queremos fazer a Tua vontade, queremos também ser vitoriosos diante das tentações, queremos ter em nossos lábios um hino de louvor contínuo a Ti. Enche os nossos corações do Teu Espírito, enche os nossos corações de alegria, de louvor e de adoração. Leva-nos em paz, seguros, e dá-nos graça e sabedoria para todas as coisas que temos para fazer. E aqueles que não votaram, dá sabedoria, Deus, para votarem segundo o Teu querer, em nome de Jesus. Amém.